Tá. Compartilhar. Pronto? Pronto. Gravando. Então, a Seara é com você mesmo, né? Isso. Então, por favor. Boa noite a todos. Eu vou ler Seara dos Médiuns, capítulo 14, Oração e Cura. Reunião pública de 19 de fevereiro de 1960. Questão número 176, parágrafo 8, oitavo. Recorres à oração junto desse ou daquele enfermo e sofres quando a restauração parece tardia. Entretanto, reflete na lei divina em que todos obrigatoriamente nos entrosamos. Isso não quer dizer que devamos ignorar o martírio silencioso dos companheiros em calamidade do campo físico. Para tanto, seria preciso não haver sentimento. Sabemos sim, quando dói, seguir, noite a noite, a provação dos familiares em moléstias irreversíveis. Conhecemos de perto a angústia dos pais que recolhem no coração o suplício dos filhinhos torturados no berço. Partilhamos a dor dos que gemem nos hospitais como sentenciados à pena última e assinalamos o tormento recôndito dos que fitam, inquietos, em doentes amados, os olhos que se embaciam. Observa, porém, o quadro escuro das transgressões humanas que nos rodeiam. Pensa nos crimes perfeitos que injuriam a terra, na insubmissão dos que se rendem às sugestões do suicídio, prejudicando os planos da eterna sabedoria e criando aflitivas expiações para si mesmos. Nos processos inconfessáveis dos que usam a inteligência para agravar as necessidades dos semelhantes e na ingratidão dos que convertem o próprio lar em reduto do desespero e da morte. Medita nos torvos compromissos dos que se acumpliciam, agora com os domínios do mal, e perceberás que a enfermidade é quase sempre o bem exprimindo o reajuste, sustando-nos a queda em delitos maiores. Organizemos assim o socorro da oração, junto de todos os que padecem no corpo dilacerado, mas, se a cura demora, jamais nos aflijamos. Seja o leito de linho, de seda, palha ou pedra. A dor é sempre a mesma e a prece em toda parte é bênção, reconforto, amparo, luz e vida. Lembremo-nos, no entanto, de que lesões e chagas, frustrações e defeitos em nossa forma externa são remédios da alma que nós mesmos pedimos à farmácia de Deus. Quer comentar alguma coisa? Não sei, eu quando eu li hoje de manhã, eu acho que, né, coincidências não existem, mas acho que foi uma mensagem muito, muito boa para a gente ler nesse momento. E que a oração, na verdade, eu vejo a oração como a nossa cura, um momento assim, que a gente tem para amenizar nossos corações por tudo que a gente está passando nesses dias de reclusão, de pandemia, que afeta, acho que de uma forma ou de outra, afeta todo mundo, né? Está bem de acordo com os tempos atuais, né? Foi isso que eu pensei. Eu também achei isso. Alguém mais quer fazer algum comentário? Eu acho que, além de estar bem de acordo com o momento atual que todos estamos passando, está bastante assim, para que a gente faça uma reflexão, né, bem forte para que façamos uma reflexão, porque além da grande quantidade de casos, né, de problemas de saúde nesse momento, a gravidade desses casos, né, não é, a gente está vendo aí que não é simplesmente uma coisa passageira, que a gravidade vem às vezes com muita intensidade e muito rápido. Então, esse texto aí chamou bastante minha atenção. Eu achei muito interessante, achei que realmente nada é por acaso.
não foi por acaso esse também. Com certeza. Mais Posso alguém quer só, comentar alguma coisa? né, eu gostaria de falar um pouquinho, Pode Margarete. falar, Marga. Então, eu vejo assim, né? Além de todas essas questões, hoje eu acho que a gente vai ficar com um resíduo muito importante de doenças emocionais, né? Então, eu acho que assim a oração nesse momento é em todos os sentidos, né? Aquele que está muito mal, que está já, né, nessa doença, na pandemia aí, fazendo uso de respirador, ou então já chegando até mesmo a desencarnar. Mas a questão também assim muito importante que eu vejo que a grande maioria das pessoas que não estão doentes fisicamente, elas estão emocionalmente muito abaladas, né? E essa oração ela vai ser fundamental. Ela está sendo fundamental, principalmente aqueles que conseguem fazer oração pelos outros, porque algumas pessoas estão tão abaladas que nem isso estão conseguindo fazer, né? Então é isso aí. Eu penso que também poderia complementar um pouquinho aí a colocação do Edson. É um ambiente, né, que a gente está mergulhado, está passando, está, entre aspas, adoecido nesse momento, então afeta a maioria. Aí é que entra a nossa responsabilidade com o nosso conhecimento como espírita, de não jogar mais pensamentos negativos, vamos dizer assim, na atmosfera, e através da oração levar um pouco de cura para nós mesmos e por todos aqueles que estão passando por esse momento tão complicado assim, de uma forma mais intensa. E logicamente, pode ser qualquer um de nós a qualquer momento também. Se vocês olharem essa frase aqui, organizemos assim o socorro da oração, junto de todos os que padecem o corpo dilacerado. Mas se a cura demora, jamais nos aflijamos. Quer dizer, a gente deve orar sim, mas sempre com o pensamento bom, com o coração em paz, tranquilidade, acreditando nessa última frase aqui, ó. São remédios da alma que Deus mesmo, que nós mesmos pedimos a farmácia de Deus. Então, nós todos pedimos essas situações para que nós possamos nos fortalecer. Então, nós temos que encarar realmente com coragem e com fé, né? Quando orar, não orar com sentimento de tristeza, de pena, de dó, mas sim orar com alegria, confiante que está sendo feito o melhor para cada um de nós, conforme a vontade de Deus. Mais algum comentário? Podemos passar então para a prece? Quem que vai fazer mesmo que eu esqueci? Deixa eu voltar aqui. Beatriz. Beatriz, se você já começou, eu não estou te ouvindo, pelo menos. Está muito longe. Deu para ouvir agora? Está no fundinho. Tá muito baixo, né? Tá baixo? Deixa eu ver, pode continuar falando. Acho que agora deu para ouvir você. Deu para ouvir? Sim, agora está ótimo. Senhor Jesus, amigo nosso de todas as horas, tu que nos ensinastes onde uma ou mais pessoas estiver reunidos em meu nome, lá eu estarei, te pedimos que abençoe esse espaço virtual e que o amor seja o nosso mais puro sentimento, hoje e sempre. Que assim seja. Amém. Que assim seja. Que assim seja. Então, vamos lá. Hoje é a última aula da série Espíritos em Sofrimentos. Nós já falamos aqui dos que não conseguem falar, aqueles que desconhecem a sua condição.
depois foi suicidas, alcoólatras, toxicômanos e aqueles que desejam tomar o tempo, irônicos e desafiantes. E hoje nós vamos ver mais alguns. Na verdade, são exemplos, né? Apenas não tem uma receita prontinha. Um pode se misturar com o outro, então é só na prática mesmo que a gente pode aprender alguma coisa e tirar alguma conclusão. Mas, na teoria, foi selecionado esses daí, vamos dizer assim, abrangendo a maioria que se comunica, para a gente tentar entender alguma coisa na teoria. Então, esses são os descrentes, dementados, amedrontados, vingativos, mistificadores, com desvio de sexualidade, com fixação mental, deformados, religiosos e os dirigentes das trevas. Vamos começar então pelos descrentes. Os descrentes, eles se apresentam céticos, frios, desacreditam de tudo e se mostram insensíveis, ou pelo menos tentam se mostrar insensíveis. E vamos imaginar que na nossa vida, no dia a dia, a gente se depara com pessoas descrentes e, de alguma forma, nós queremos tocá-la para sensibilizar. Como que a gente poderia agir? Na nossa família mesmo, talvez tenha, com amigos. Eu não sei te dizer como deveria, Nel, mas não consigo imaginar uma forma mais clara do que o nosso próprio dia a dia, né? As coisas que nos acontecem, as coisas boas que muitas vezes passam despercebidas. Eu acho que quando a gente consegue mostrar para nós mesmos e aí a partir daí mostrar para o próximo também a grandiosidade de cada coisa que acontece, de cada, às vezes até as coisas ruins, né, que no momento a gente não entende por que acontece, e lá na frente muitas vezes a gente fica muito agradecido por ter acontecido. Eu acho que quando a gente consegue mostrar o detalhe de cada dia, de cada coisa que acontece conosco, eu acho que é uma forma de mostrar a soberania divina sobre tudo, sobre nós, sobre todas as coisas. A partir do nosso exemplo mesmo, né? Sim. Não tem outro jeito. Então, para a gente conversar, para dialogar com um descrente numa reunião mediúnica, podemos dizer ou constatar que a indiferença, na verdade, é por conta de alguma desilusão. Podemos dizer para ele que a descrença não levará a nada, assim, complementando até o que o Edson já colocou. Não adianta tentar provar para ele a existência de Deus, não é o momento. Tentar acordar, como você disse, Edson, da posição em que ele se encontra, que essa descrença não o levará a nada. Enfim, conscientizar, ele tomando consciência do sofrimento em que ele está por si mesmo, ele recorrerá a Deus. Então, muito dificilmente pode ser numa primeira comunicação que nós vamos, entre aspas, convencê-lo. É um processo, como na maioria dos casos. E falar também que somente Deus
pode dar a ele o remédio das dores que ele experimenta. Alguém mais quer colocar alguma coisa? Nilcione, o espírito que está descrente de tudo, que não acredita em nada, a partir do momento que ele é atendido, né, e que a hora que ele perceber que ele já desencarnou, mas que ele continua vivo, ele já não vai ficar em choque, porque toda aquela descrença dele já vai por terra, porque provavelmente ele nem acreditava que a vida continuasse, né? Então ele vai ficar em choque, não vai? Sim, pode acontecer, exatamente, muito bem colocado, Janete. Inclusive porque na maioria dos casos tem alguém ali ligado a ele, um amigo, um parente, que está ali para atendê-lo. Na verdade, quando eles são levados para lá, é porque não se aperceberam ainda que ele está tendo ajuda, assim como era a situação do André Luiz no período que esteve no umbral, ele não se apercebia da ajuda. Então, quando ele chega ali, já tem alguém, inclusive até para ajudar nesse socorro. Muito bem colocado. Alguém mais tem alguma colocação? Então, vamos no próximo. Só concluindo aqui. Não, já falei. Então, vamos para os dementados. Esperar passar esse avião aqui. Um dementado, ele não tem consciência alguma do local onde ele está, do que ele está falando. E quase todos são portadores de monoideísmo. A ideia fixa em uma determinada situação, numa única ocorrência. É a razão pela qual eles não conseguem ouvir ou compreender o que está sendo dito para ele na reunião. Como podemos auxiliar um espírito nessas condições? Vamos supor que fosse um encarnado. Teria que fazer uma vibração muito grande para ele, para que ele recebesse toda a energia de quem está envolvendo, né? Envolvido em muita energia, para quebrar essa corrente aí, no caso, né? Essa situação. Você está contratada, Janete. Quando nós voltamos para o trabalho, você já vai para o diálogo. É isso mesmo. A princípio tem que ser socorrido com os passes, não tem muito o que ser feito. Os menos comprometidos, você pode tentar um diálogo logo nas primeiras reuniões. Mas, senão, o caminho é esse mesmo, né? O passe, a vibração, por isso a importância dos trabalhadores, dos médiuns de sustentação. Não trabalham, todos são, né? Mas aqueles que estão só para a sustentação têm maior capacidade de se concentrar para socorrer esses irmãos que não têm muita condição de se comunicar. Espíritos amedrontados. O que seriam espíritos amedrontados que comparecem numa reunião mediúnica? Eles se veem perseguidos e eles tentam se esconder, às vezes já estão se vendo escondidos, geralmente estão aflitos, com medo, fugindo, né? Como que a gente pode dialogar com o espírito assim?
vamos supor que fosse um filho, como que a gente conversa com um filho apavorado com alguma coisa, com uma criança? Com amor, né? Dando a certeza de que vai ser amparado, né? Estando disponível ali, com muita paciência. Acredito que seja, né? Exatamente, é isso mesmo. E demonstrando confiança de que naquele ambiente ali ele está protegido e que ali o seu perseguidor não vai conseguir atingi-lo. Podemos falar também que ele está sobre a proteção dos amigos espirituais, isso já se deu conta de que ele já desencarnou, e sobre a proteção dos amigos espirituais e de Jesus. Então, muitos desses espíritos amedrontados que chegam na reunião, eles são empregados, vamos dizer assim, por obsessores para atormentar outras vítimas desses obsessores. Porém, eles são tão vítimas quanto as vítimas que eles atormentam. E não são cúmplices dessa situação. Eles não têm noção. Vingativos. Esses comparecem bastante. O que são esses espíritos vingativos? Geralmente eles vêm muito raivosos, sedentos de vingança, né? Em geral são obsessores que se ligam àqueles onde encontram sintonia. Às vezes não é nem propriamente a vítima, aqueles que eles desejam se vingar. Alguns chegam e já declaram abertamente que ele quer se vingar de fulano, de ciclano, e outros já exigem um pouquinho mais de conversação para conseguir descobrir as suas reais intenções. E, em geral, acusa a equipe mediúnica que está atrapalhando os planos deles. Falam muito do sofrimento que enfrentaram, que enfrentam por conta das suas vítimas, que hoje eles perseguem. Como a gente pode conversar com vamos dizer assim, com o irmão nessa situação? Vamos supor que estivéssemos tentando dissuadir alguém, um encarnado de uma vingança, de uma situação de raiva, de ódio. Muitas vezes a gente, pensando, né, como você falou aí, na situação do encarnado, a própria pessoa é quem muitas vezes acaba sofrendo mais, porque muitas vezes a pessoa de quem ela quer se vingar nem tem ideia de que tenha feito alguma coisa ou não se apercebe de que tenha causado um sofrimento e nem que tenha uma pessoa ali, entre aspas, no seu encalço querendo causar uma vingança, né? Então, acho que fica cíclico esse pensamento na pessoa vingativa, de querer arrumar uma forma e ele se fixa nesse pensamento e é onde acaba sempre sofrendo mais do que muitas vezes aquele que ele quer causar a vingança, né? Pensando na forma que você falou aí, na situação do encarnado. Porque na verdade praticamente é a mesma situação, né? Entre o encarnado e entre o desencarnado. A diferença é que ali ele está já pronto para ser realmente socorrido, ele só precisa enxergar. É isso que é o trabalho mediúnico, né? Ajudar a enxergar o socorro. É isso mesmo. Mostrar para ele que, na verdade, ele está perdendo tempo e é ele mesmo que está se prejudicando com o ódio que ele está sofrendo. O maior prejudicado é ele próprio. Às vezes a pessoa nem está sabendo e ele está sofrendo e dedicando tempo àquele a quem odeia.
Ou seja, ele está deixando de viver a própria vida, perdendo ali, fixado somente na vingança. Eu acho que também é interessante mostrar, de alguma maneira, para esse espírito que ele também errou, né? Não é só ele que tem essa questão, né, de dizer aquele lá me prejudicou, mas aí mostrar em outras vidas, talvez, que ele também fez alguma coisa que não foi conveniente, né? E tocar de alguma forma o coração dele com muito amor. Sim, Catherine, exatamente. É bem colocado. Nem todos se consegue logo de primeira falar sobre essa responsabilidade dele. Depende muito do nível de mágoa, de ódio que ele está enfrentando. Então, mas às vezes quando já está meio que preparado, já meio se conscientizando, esse método é bem aproveitado. O que tem aqui? É importante levá-lo a refletir sobre si mesmo para que verifique o estado que se encontram. A maioria se julga forte e invencível. E se enfurecem, porque muitas vezes se reclamam que está se sentindo fraco, o que estão fazendo com ele. E aí nós podemos dizer que é a força do amor de Jesus, dos amigos espirituais, que se faz presente na reunião que está sendo oferecido para o socorro dele. Alguém mais quer colocar alguma coisa sobre os vingativos? Então vamos para o próximo. Os mistificadores. O que seria um espírito mistificador? Acho que nós já falamos sobre isso. Quem lembra? É o que se apresenta de forma não dentro da realidade, tentando enganar o grupo ali. Exatamente. Esses mesmos. Eles disfarçam as intenções, se apresentam com nomes ilustres, geralmente, ou então se posam de vítima, muitas vezes no intuito de tomar tempo da reunião. E como que nós podemos descobrir que ele é um mistificador? Então, assim, geralmente o médium experiente, ele percebe. E o grupo estando bem harmonizado, bem sintonizado, por conta do sentimento que rola ali, consegue sentir também. E o fato dele estar se comunicando não significa que tenha algum desequilíbrio na reunião. Eles são trazidos, muitas vezes, pelos mentores, justamente para testar a capacidade do grupo, ou então também porque é uma forma dele receber alguma coisa de bom ali para ele ir saindo dessa situação, porque não tem muito que se dialogar com um espírito assim. Eu acho que o Radal já conversou com alguns desses. Eu, sinceramente, eu não tenho competência, digamos, para descobrir. Me engana facilmente, mas o dialogador mais experiente, digamos assim, mais afinado com as instituições, com a espiritualidade, consegue facilmente identificar. E nem sempre a equipe toda consegue também identificar se é um mistificador ou não, porque ele pode vir como uma vítima, como uma criança, e muitos vêm mesmo como criança, para causar ali uma certa comoção no grupo, desarmonizar. Se o grupo não percebe, aí geralmente o médium, e também o dialogador, se percebeu, pode fazer o comentário ali durante
avaliação para a gente discutir a situação. Agora, se ninguém percebe, vai passar e pronto. Espíritos com desvio de sexualidade. Eu fiz esses slides no ano passado, pesquisei, não consegui descobrir muito material a esse respeito. Eu confesso que esse ano eu não cheguei a pesquisar. Nós encontramos que fala da situação como a homoafetividade, mas o desvio eu entendo de outra forma. Seriam pedófilos, seriam... que mais fugiu da minha cabeça agora? Estrupadores. Compulsivo. Sim, também. Então, alguém, o pouco que eu consegui pesquisar, se baseou na questão 719 do Livro dos Espíritos, aonde se fala que o prazer em si mesmo ele não é condenável. O sexo se não for com os fins de procriação, é também um prazer feito com amor, feito com carinho, feito com respeito. Então, no sexo em si, não existe nenhuma transgressão, digamos assim. O problema está justamente na personalidade que se usa do sexo para fazer atrocidades. Então, assim, com isso podemos deduzir que a inconveniência na busca do prazer sexual não diz respeito a algo inerente ao sexo propriamente dito, mas quem o pratica, quando essa criatura é movida por vulgares sentimentos e desequilibradas motivações. Nós não temos muito no nosso trabalho mediúnico, eu pelo menos não me lembro de ter presenciado. Houve comunicação de prostitutas, mas o fato de ser prostituta eu pelo menos entendo como uma profissão, uma situação e não um desajuste, vamos dizer assim. Então, baseado na nossa experiência, eu coloquei isso. Se alguém tiver alguma coisa a acrescentar, eu agradeço. Entre todas as outras qualidades do grupo mediúnico, que nós já estudamos bastante, o atendimento exige um despojamento de preconceitos, de preconceitos mesmo, porque, infelizmente, ainda temos muito tabu em relação ao sexo. Então, eu acho que a gente não tem exatamente ainda bagagem, digamos, para fazer esse atendimento, até por isso que não há muitas comunicações nesse respeito. Só que a gente tem que, quando há possibilidade de travesti ou situação parecida, não há desajuste, certo? É simplesmente que a pessoa desencarnou daquela forma e continua do outro lado dessa forma. Já teve um caso que a Neuciana está falando, de um pedófilo, certo? E uma das componentes do grupo se sentiu muito mal porque ela sofreu essa situação na infância, né? E ninguém sabia disso, né? E quando houve essa comunicação dessa pessoa, ela realmente voltou a tempo de infância e lembrou o que aconteceu com ela na mão de um ser realmente não muito bom, né? São realmente desajuste mental muito grave dessas pessoas que têm esses procedimentos, né? E como todos são doentes, e como doentes necessitam de atendimento com remédios de amor, né? Esses casos poderão aparecer, assim como já apareceu, mas não devemos confundir esses casos com as pessoas que desencarnam em condições de travesti, ou homossexual, ou outra designação que possa ter aqui encarnado, certo? Deu para entender? Certo, chefe?
Certo? Alguém tem alguma coisa a colocar a respeito para colaborar, contribuir aqui com o nosso conhecimento? Não? Como que vocês percebem? Radalça, responder a Kathleen, por favor. Você pergunta o que a respeito de que situação? Da situação em questão? Quem tem o espírito com esse desvio, né? Quando a gente está aqui encarnado, a gente consegue, né? Existem até locais, né, que auxiliam essas pessoas, né? Mas, assim, um espírito que incorpora, como que é possível identificar que ele é dessa categoria? Ele traz alguns gestos, algumas coisas que a gente pode... ele tem alguma coisa relacionada a essa parte sexual? Isso é... Como que vocês percebem? Você pode responder lá, por favor? Inclusive, o atendimento foi você que fez, Radão. Você já participou dessa situação, né, Sônia, para responder. Você já conversou. Né? Um desvio, eu não lembro, sinceramente, em relação ao desvio sexual, não. Agora, na travesti, geralmente já houve várias situações. Pelos trejeitos, pela forma de falar, a gente identifica facilmente. Pode falar. Não, eu ia falar que na dúvida entre uma situação e outra, nós não fazemos nenhuma referência a se ele é homem, se é mulher, até porque muitas vezes sendo homem ou sendo mulher, a gente não consegue identificar, então a gente não faz nenhuma referência, se dirige a ele sem fazer nenhuma referência ao sexo, se é masculino, feminino ou qualquer uma das coisas. Pode falar. No caso que eu falei, na verdade, as palavras que o Espírito colocou, deu a entender que ele realmente praticava essa ação de gostar de criança, vamos dizer dessa forma. Aí, jogando as palavras, cutucando, ele foi se abrindo. E no se abrir, ele foi confessando que realmente ele praticava esses atos com criança, né? Então, mas depende muito da situação, depende muito do que está acontecendo no trabalho, o que o médium passa também, porque o médium também tem que passar a situação bem real, né? O que a quem está conversando percebe alguma coisa, intuído pela espiritualidade, né? Então, nesse caso, realmente, houve a conversação, ele se abriu, confessou que fazia isso, né? E por isso que a pessoa que estava junto com o componente mediúnico, ela se sentiu mal pelo fato de ter passado por essa situação, né? Mas sempre a espiritualidade nos ajuda, nos intuindo o caminho a seguir para a conversação com determinado espírito, seja eles quais forem. Pronto, chefe. Eu tenho uma dúvida. Agora, o espírito traz isso como culpa ou ele traz isso como um acontecimento? Porque, por exemplo, o fato, né, de ter relação com criança, ele pode ser cultural também. Nossa, que barulho. Ele pode ser cultural também, né? Para nós não é aceito, não é aceito, mas a gente sabe que tem locais em que o casamento ele é consentido de uma pessoa de muito mais idade com uma criança que mal sabe o que tá fazendo, né? Acaba sendo quase que uma obrigação. Então, isso é considerado também? Você está falando dessas culturas que tem os casamentos com criança. Arranjado, né? Arranjado, né? Já são situações diferentes do ser que fica vigiando a criança
e abusa dela sem ninguém saber, né? É um comportamento totalmente diferente desses casamentos arranjados, né? As crianças, apesar de terem forçada essa situação, elas estão sabendo tudo que está acontecendo. Que é diferente da criança que às vezes confia no adulto e não sabe o que o adulto vai fazer com ela, né? Sim. Entendeu? Então é a diferença. Então, para tudo isso, a gente precisa estudar cada vez mais, nos preparar cada vez mais, para que a gente tenha condições de atender todas essas situações que acontecem, né? Entender o contexto, né? E entender o contexto. Tudo depende da situação mesmo. Aí a culpa vem de acordo com a consciência. Ele sabe que fez alguma coisa errada em algum momento e vai responder por isso. Mas aí a culpa, mesmo a pessoa sabendo que fez algo errado, ele não se sente culpado. Ele sente uma coisa natural para ele. No nível moral dele, é uma coisa normal para ele. Então ele não sente a culpa, mesmo sabendo que fez errado. Né? Moralmente é aceito, socialmente é aceito, né? Infelizmente. Eu posso discordar um pouquinho? Fique à vontade, aqui nós estamos para isso mesmo. Eu acho assim, ó, mesmo sendo cultural, né, que se permita uma pessoa de certa idade ter um matrimônio com uma criança, eu não vejo muita diferença, porque a criança, ela não sabe o que está acontecendo. Ela não tem noção do que está acontecendo. Então, a agressão para a criança é a mesma, não vejo diferença. A única, até mais grave, porque ela está sendo autorizada, de certa forma, né? Está sendo consentida por terceiros. Então, eu acho essa atitude até mais grave do que aquele que ele sozinho abusou de alguma criança e não tinha plateia para consentir aquilo. Então, não vejo muita diferença nessa questão. Eu acho, sim, que a partir do momento que a pessoa desencarna, eu acredito que a nossa visão é uma outra. A gente passa a deixar de visualizar o micro e passa a visualizar um pouco do macro. Né? Então, determinadas coisas que eram normais para a gente passam a pesar um pouco na consciência. Então, acho que é até por isso que esses espíritos porque eu também nunca vi nenhum espírito chegar e falar, assumir, mas eu acho que quando ele assume numa reunião mediúnica, é porque aquele fato já está o incomodando, né? Que ele viu, caiu no real, porque mesmo sendo cultural, se a gente for por essa questão aí, é complicada, né? Eu não sei, eu não vejo, eu acho que até mais pesa mais, viu? Pesa mais, porque a gente está consentindo aquele tipo de atitude. Isso aí, acho eu. Você tem razão, Janete. Culturas, né, que ainda vêm prevalecendo em certos países, né, e até em certos estados do Brasil, que já aconteceu de pais venderem criança de 12, 13 anos a troco de comida, né? Então, são culturas que vai sendo combatida e, com o tempo, a tendência realmente é assumir tudo isso, né? Porque a gente já vê que é errado, a gente já vê que é imoralmente bem ruim. E a tendência é essa, quanto mais a pessoa cresce intelectualmente e moralmente, essas culturas vão deixando de existir, né? Ainda nós estamos muito longe disso, porque nós somos realmente um mundo muito atrasado. Mas a tendência é isso. Eu concordo com você realmente, principalmente na Índia, né, que tem essa cultura aí de pegar criança de 8, 9, 10, 11 anos e dar para alguém porque ele pagou alguma coisa parecida. Realmente, para a criança é muito dolorido, realmente. Porque ela tem todo um sonho, toda uma vida, e de repente é colocado numa mão de uma pessoa de 30, 35 anos, e ela tem que servir aquele homem em todos os sentidos, né? Realmente é um negócio muito dolorido, realmente. E a consequência, logicamente, que vai ter, isso aí é lógico, né? A lei de Deus é uma só, né? Para todos nós. Enfim, ainda temos muito para discutir, para estudar a esse respeito. Alguém mais quer colocar alguma coisa?
Então, vamos seguir. Espíritos com fixação mental. Nós falamos no começo sobre espíritos, deixa eu lembrar o nome aqui, dementados. Adorei o desenho. Adorei o desenho, Nel. Adorei o desenho. O Frajola é fixado no piu-piu, embora eu acho que o piu-piu é mais perigoso do que o Frajola. A gente falou sobre os dementados, que também têm o monoideísmo, é esse o nome? É mais ou menos algo parecido. Vamos ver se eu consigo explicar a diferença, se é que existe. Como eu disse no começo, uma situação muitas vezes se funde na outra. Não tem uma linha certinha, esse espírito é assim, esse espírito é assado. Então tem as tendências, né? Então, o espírito se isola do mundo, passando a vibrar unicamente ao redor do seu próprio desequilíbrio, cristalizando-se. Um espírito dementado, provavelmente ele já tinha alguma deficiência ou adquiriu durante a vida. Um espírito com fixação mental, que acontece e bastante no nosso trabalho mediúnico, desencarnou num acidente, por exemplo. Aí ele cristaliza naquela situação. Ele vai ficar anos a fio vendo aquela situação onde ele está preso nas ferragens do carro e não percebe o tempo passar. Muitas vezes desencarnou há 10 anos. Aí é trazido para o trabalho mediúnico justamente para tentar se desfazer essa cristalização. Então, como que a gente conversa com um espírito nessa situação? Não adianta falar para ele que estamos em 2020, porque a realidade que ele tem é do tempo onde ele parou. Então, dificilmente ele vai conseguir compreender o que a gente está falando, porque ele está refletindo os acontecimentos, as impressões, os sentimentos do tempo em que ele parou. Eu usei o exemplo do acidente, mas tem diversas outras situações. Eu me lembro de um caso de alguém que desencarnou no seu sofá Luís XV, que acho que é um modelo de sofá, né? Não é que foi da época de Luís XV, e provavelmente era alguma coisa muito importante para ele, e ele estava há anos ali naquele sofá. Então, o seu esclarecimento exige carinho, compreensão, vibrações fraternas do grupo, envolvendo para, a princípio, pelo menos, conseguir tirar ele dessa fixação mental. E aí, cada caso é um caso. Pode ser que ele saia dali já bem consciente da sua situação, ou então é necessário que ele seja levado sem ter muita consciência, e aí no mundo espiritual ele vai sendo ajudado, provavelmente retornará para outras reuniões. Retornando aqui, alguém tem algum comentário? Quer perguntar alguma coisa, comentar alguma coisa, acrescentar? Só falar que esse caso é diferente do caso das pessoas mentalmente doentes aqui encarnadas, certo? Dependendo da doença mental que ele tem aqui no encarnado, ele também vai para o mundo espiritual da mesma forma, né? Que é diferente desse caso do pessoal morrer em acidente ou coisa parecida. Certo, chefe? Certo. Ótimo. Inclusive, a gente encontra, na verdade, na nossa vida aqui de encarnado, muitas vezes nós vemos situações desse tipo, de pessoas que estão vivendo no mundinho delas, conscientes apenas das coisas delas e não conseguem
perceber muito a realidade à volta. Vocês concordam? Eu acho que é situações que não consegue superar, né? Eu lembro uma vez que uma pessoa falou assim, eu fui assaltado uma vez e colocaram, eu estava entrando no carro no estacionamento do banco, um adolescente veio com uma arma e colocou na minha testa e pediu a pasta, pediu tudo que eu tinha, a chave do carro, o celular. E daí, eu ia numa auditoria, eu lembro que o senhor Antônio sempre falava para mim, Janete, supera isso aí, porque senão você vai ser assaltada todos os dias. Então, você tem que trabalhar isso aí, porque já passou, porque senão você vai ter essa sensação de assalto todo santo dia. Eu acho que é mais ou menos isso aí, né? Então, na casa dos espíritos, aí a gente teria que ajudar a superar essa fixação, ou de um assalto, ou de uma morte brusca, ou de um acidente, para que ele supere, para que ele possa continuar a vida dele lá, senão ele vai ficar parado ali, como em vida também a gente pode ficar. Sim, exatamente. Mentalmente cristalizada nessa situação. Nem se percebe nem de uma situação nem de outra. É muito interessante essa colocação. Realmente você é assaltado todo dia, né? Porque já ouvi dizer que o cérebro não sabe a diferença do tempo. Então, quando a gente sente, ressente e vive sempre a mesma sensação. Espíritos deformados. O que seria essa situação de espíritos deformados? O que seria espírito deformado? Em relação ao corpo mesmo, ao corpo físico. Vou tentar explicar. Isso aqui está no Diálogo com as Sombras, do Hermínio Corrêa de Miranda. Para quem não conhece, o Hermínio trabalhou muito tempo no trabalho de desobsessão, e aí ele escreveu esse Diálogo com as Sombras, meio que um manual muito interessante para quem se candidata ao trabalho mediúnico. Ele não tinha nenhuma mediunidade ostensiva, digamos assim, e aí um dia alguém colocou ele lá para conversar e ele ficou muito tempo fazendo esse trabalho. Então, ele coloca assim, o perispírito é o veículo das nossas emoções. O espírito pensa e o perispírito transmite o impulso. O corpo físico executa. Da mesma forma, as sensações que vêm de fora, recebidas através dos sentidos, são levadas ao espírito pelos mecanismos perispirituais. Então, vamos colocar o exemplo aí que você falou, Janete, que a pessoa foi assaltada. Foi um estímulo externo que ela transmitiu através do perispírito para o espírito dela e ficou com aquela sensação. Agora, falando de formas, vamos ver se eu consigo explicar. Uma pessoa com anorexia, por exemplo, ela se enxerga magra, aliás, ao contrário, ela se enxerga gorda, mesmo que ela esteja esquelética. Então, é assim que ela vai se ver se ela desencarnar. Ela vai se enxergar gorda, mesmo que ela esteja esquelética. Isso seria uma deformação. Um espírito que desencarna, por exemplo, vamos supor que ele perdeu a perna, e ele tem consciência disso, ele desencarna dessa forma. É assim que ele vai se enxergar. Então, muitas vezes é trazido para o trabalho mediúnico para passar por esse esclarecimento que no mundo espiritual ele já pode se recuperar, ele vai começar a visualizar, tudo depende de como for conduzida, ele vai começar a visualizar a perna dele. Eu me lembro de uma situação... Me ajuda aqui que a Neuza está me questionando. Eu falo para a Neuza aqui, esclarece aí, que quando ela desencarnar, esse problema físico que ela tem, ele tende a desaparecer, porque o problema dela é físico, não é espiritual.
Tá? O espírito dela é são. Tá? O que está doente é o corpo, é a matéria. Então, Sim. ela desencarnando, e por ter uma consciência, sabendo de muita coisa, estudando, eu digo sempre para ela que quando ela desencarnar, esse problema desaparece. Então, ela está aqui me dizendo que eu falei para ela, quando ela desencarnasse, ela não ia ter mais esse problema. Então, me ajuda aí. Não, eu acredito exatamente nisso também. Ela já está vivenciando isso, que por algum motivo, e quando ela voltar para o mundo espiritual, aos poucos, depois daquelas perturbações e tudo que a gente lê lá na nossa aulinha de quinta-feira, principalmente nas cartas da mãe do Chico, provavelmente, se ela estudar direitinho, se você conseguir ensinar ela direitinho, quando ela voltar para o mundo espiritual, em pouco tempo ela vai superar essa anomalia, digamos assim, esse problema que ela tem. Vamos dizer assim, Janete, vamos dizer que essa doença poderia estar no perispírito, né? E do perispírito veio para o corpo físico. Então, a hora que desencarnar, essa doença vai ficar no corpo físico, ela vai sumir. E ela voltando para o mundo espiritual, ela vai voltar sem essa doença, ela vai voltar para o perispírito normal dela, já que ela tem a consciência e está trabalhando para isso, porque ela entende e é alegre e aceita a situação, né? Então, essa doença física que ela está tendo, na verdade, ela vai ficar no corpo físico, vai desaparecer no corpo físico. Ela vai voltar para o mundo espiritual livre dessa doença do corpo físico, né? Certo? Obrigada. Será que a gente conseguiu convencer a Neuzinha? Sim, ela já está tranquila de novo. Porque Então, tá o que bom. manda muito é a mente, né? Até, eu não lembro a história direita, não lembro do André Luiz, também não sei se é do Leandro Luiz. Tinha um filho que ele era, assim, era grosseiro, vamos dizer, certo? Dessa forma. Então, às vezes, ele batia no pai dele. E um determinado dia, ele pegou um chicote e chicoteou o pai dele. Aí, e ele começou a remoer dentro de si um remorso, né? E ele desencarnou, e com esse remorso que ele tinha na mente, com essa culpa que ele carregava dentro dele, então o braço dele, que ele chicoteava o pai dele, era seco, né? Então o braço do mundo espiritual dele era seco, porque ele carregou essa doença na mente, na culpa. Então aquele braço que chicoteava se tornou totalmente seco pela mente dele, né? Então tinha que ser trabalhado. No caso da Neuzinha, não, ela vai voltar limpinha do outro lado. Que bom. Ela já está sorrindo. Então, aí as deformações podem ser simples, como aqui presenciamos encarnados, e também tem as mais complexas, que é a licantropia. E a licantropia, eu não sei qual das duas, que a pessoa acredita que é um lobo, uma loba, que até também tem licantropia, né? A Gabi está falando aqui que é licantropia. E a zoantropia seria outros animais. Tem um caso desse bem claro no livro Libertação, do André Luiz. Que é a pessoa, por culpa, né, no mundo espiritual, ela se acredita uma loba por conta de vários abortos que ela fez. Então, o chefão lá, que é o Gregório, ele imputa, reforça essa culpa nela, e ela se vê e se apresenta como uma loba. Alguma dúvida? Alguma colocação? Todo mundo entendeu? Ô, Nel, o caso de, por exemplo, alguém que desencarna por um acidente de carro, por exemplo, e que tem partes do corpo dilaceradas, ele entraria aí também? Acho que entra mais na fixação mental mesmo. Mas se ele tem um corpo deformado? Aí precisa tirar dessa fixação mental, que até tem um caso
no livro que eu li mais recentemente, que é Memórias de um Suicida. Tiveram que trazê-lo para uma reunião mediúnica, que ele se jogou na frente de um trem, então ele fixou nos pedaços dele e ele tentava juntar os pedaços. Então teve que ser trazido numa reunião mediúnica, com médiuns bem moralmente bem conceituados, para tirar essa fixação mental dele. Tá. Certo, chefe? Você tem alguma coisa a colocar a esse respeito, Radal? Não, tá certo. Depende muito da situação de quem sofre o acidente, certo? Pode ser que a pessoa sofra um acidente de carro e ela sai andando no carro normalmente, né? Ela se coloca na pista pedindo auxílio, socorro, e nem percebe que o seu corpo ficou no carro, de alguma forma assim, cortado, machucado, essas coisas. Então, normalmente ele é socorrido, né, dependendo da situação dele, é encaminhado, normalmente, sem se dar conta que o corpo dele ficou destruído, né? Depende muito da situação de cada espírito, de como ele entende a situação, de como ele aceita a ajuda que é oferecida na hora, né? Depende muito de cada caso. Tá bom. Então pode ser que a pessoa fique tempo preso a essa situação e pode ser que a pessoa muito rapidamente saia. Mas não se, acho que não se encaixa muito com a deformação. A deformação é diferente. Foi essa a pergunta dela. Não fica deformado. Nesses casos aí, para não a fica visão deformado. dele, né? Na mente dele não fica. Vamos dizer assim que a deformação está mais ligada a uma coisa mais mental, antiga, ou um distúrbio mental, né? Vamos colocar no caso da anorexia, que acontece muito entre os encarnados mesmo, para deixar um exemplo claro. É uma visão deformada do próprio corpo, e a pessoa não consegue enxergar a realidade. Sofre por conta disso. Mel, mesmo acontece com as pessoas que são queimadas? Que sofrem acidente de muita queimadura, né? Acho que aí se enquadra também na questão da fixação mental. Se ela desencarnou dessa forma, e dependendo da situação, ela pode ficar presa a essa visão. Ou, como falou o Radal, né? Ela pode nem perceber, tudo depende da condição do espírito, cada um é um. Mas aí se encaixa mais também na fixação mental do que da deformação do próprio corpo. Tirando essa fixação mental, ela já pode ser socorrida, já vai para o mundo espiritual e vai ser socorrida. Agora, em relação à deformação, na verdade, é como eu disse, umas vezes uma coisa se mistura muito com a outra. Mas a deformação, muitas vezes, muito mais de como ela se enxerga, não da situação. É o sentimento de culpa, né? É que nem o void. O espírito que tem um sentimento de culpa muito forte, ele vai se fechando. Porque o perispírito é matéria, né? É a prática. Então, ele vai se fechando e se forma um ovoide. Porque aí as deformações que mais fala fortemente é o sentimento de culpa. Então, a pessoa que tem um sentimento muito forte de culpa, ela vai se sentir realmente deformada, sem perna, sem braço, ou de outra forma qualquer, né? Mas pelo que eu estou entendendo, então, essa deformação não é tanto física, ela é mais mental. Exatamente. Ela é mental. A pessoa se vê dessa forma, mesmo que ela não esteja fisicamente da forma como ela está se vendo, né? Sim, ela se vê totalmente deformada. É que nem eu falei da pessoa com o braço seco, né? Sim. Ele via o braço dele totalmente seco, né? Mas já aconteceu no trabalho nosso, a Neo acho que já participou de pessoa que estava em cadeira de roda, não podia andar, ou estava sem a perna, vai sentir a perna coçar, né?
e não entendia porque a perna coçava, já que eu não tinha perna, né? Mas com o trabalho, com o atendimento amoroso, com muito amor da equipe toda, foi projetando na mente dela e ela foi se vendo e de repente ela se via totalmente sem nenhum ferimento e via a perna normalmente, o braço normalmente, se via andando fora da cadeira. Então ela se livrou daquele quadro de mente... Deformação. De cristalização, certo? Acontece às vezes isso no trabalhinho que a gente faz, de conseguir fazer com que as pessoas voltem ao normal, né? Logicamente com a ajuda da espiritualidade, com o amor de Jesus. Quieto? Posso tocar? Então, só concluindo, em cada caso cabe diálogo apropriado e em algumas os resultados já pode ser visto logo nas primeiras comunicações e nos casos mais complexos o espírito é retirado em estado de dormência, adormecido e é levado pela espiritualidade. E nesses casos o que ajuda mesmo são as vibrações intensas de amor. A cura vem de forma homeopática. Religiosos é com o Radal. O Radal é expert em conversar com religiosos. Uma que eu não sou religioso. Então, apresente-se quase sempre como trabalhadores do Cristo e empenhados na defesa da igreja. São inteligentes, agressivos, orgulhosos, impiedosos e arrogantes. Trazem o mesmo argumento, a mesma teologia deformada. Como conversar com eles? Como que a gente conversa com eles, chefe? O pessoal tem alguma questão? De repente você recebe um trabalho mediúnico, um padre, um bispo, ou um pastor, uma pessoa de outra religião. Como que vocês entenderiam que a conversação teria que ser com eles? Lembrando que normalmente eles têm um conhecimento muito grande do Evangelho de Jesus. É o que eu ia falar. Uhum. Exatamente. Depende de como ele vai se apresentar, né, Radal? Sim. Geralmente dessa forma que está colocada aqui, ó, inteligentes, eles vêm de forma agressiva, defendendo a sua teoria de forma bem contundente e são arrogantes porque são justamente pela inteligência. O que a gente faz? Tenta com... Ele se considera realmente Acho que é trabalhadores do Cristo. Uma coisa. Eu acho que eles estão meio que fechados, né? Você fala assim, eu acredito que como eles têm a verdade deles e ela é absoluta para eles, qualquer coisa que a gente fizer, eles não vão refutar, né? Então eu acho que eles são meio que fechados, aí como intervir, não sei. Mas aí não vem de encontro com o que a Janete falou lá atrás, que se a pessoa é dessa forma e estando ali naquela situação, ela já se apercebe de que tem alguma coisa errada, que tem alguma verdade daquela que ela acredita que já não é tão verdade assim, né? Tanto é que ela já está ali numa outra situação. Não é isso por si só já não faz a pessoa despertar para que ela está fora daquela verdade que ela acredita? Não, na verdade, eles sabem que eles estão no mundo espiritual, eles sabem o que eles estão fazendo, e eles acreditam que eles são trabalhadores do Cristo, eles acreditam que eles têm a verdade com eles. Então não adianta falar que eles estão já no mundo espiritual, que não sei o quê, porque eles defendem as suas teorias com muita força. Se você for tentar dialogar com eles, discutir sobre os ensinamentos do Cristo, sobre a Bíblia, você vai perder, né? Porque normalmente nós temos menos conhecimento que eles. Mas eles têm que ter uma outra forma de conversação que consiga atingir eles, certo? Né? Pegar ele num ponto fraco. Porque eles sabem que são
são espíritos, eles sabem que eles estão vivendo no mundo espiritual e eles querem conservar essa situação da igreja no mundo espiritual também. Porque lá também tem padre, tem bispo, tem papa, tem tudo no mundo espiritual. Eles sabem toda a situação, mas eles querem conservar a situação que eles mantinham aqui na Terra. Eles querem conservar no mundo espiritual. Então, por isso que é muito difícil conversar com eles. E o que você vai pegar neles mesmo é o sentimento. E buscar alguma coisa que mexa com eles. Talvez eles tenham, apesar de eles terem falado que eles são tão fiéis a Cristo, que eles trabalham diariamente para Cristo, talvez você pegando alguma situação, falar, você lembra de tal situação que lá atrás no confessionário aconteceu isso, com alguma pessoa, tal. Aí ele já fica esperto, falando, mas como você sabe disso, né? Aí você vai trabalhando essa situação com ele, até ele, né? Mas realmente não é na primeira vez que você vai conseguir ter uma conversação com ele boa. Ele vai ter que voltar várias vezes, até ele entender realmente que, apesar de todo o conhecimento que ele tem, né, e com todas as teorias que ele tem, ele estava, na verdade, não caminhando com Cristo, mas lutando contra Cristo, né? Aí chegar a esse ponto, aí sim ele vai começar a se abrir e ver o caminho do Cristo. Deu para entender? Não sei se eu... Não, deu para entender, sim. Na verdade, entre os encarnados a gente encontra pessoas assim, né? A diferença é que não precisa convencer por hora para ir para lugar nenhum. Ou conscientizar, vamos colocar dessa forma. Então, posso perguntar uma coisinha? Pode. Como que esses espíritos chegam até o centro espírita? Porque eles são totalmente diferentes, né? Assim, eles acreditam em outras coisas, né? Eles têm uma outra verdade. Como que eles chegam até vocês? Como que eles vieram? Porque eles estão tão distantes, né? Eu respondo, eu começo e termino. Mas todo o espírito que é trazido para uma reunião mediúnica, ele está sendo socorrido pela equipe espiritual, ele só não se percebe disso. Então, todo o espírito na reunião mediúnica é levado pelos amigos espirituais. Agora, em específico, esse pode responder você, porque eu não sei também. Normalmente tem alguma coisa no coração dele lá no fundo que já está mexendo. Alguma coisa que ele não está contente. E isso é percebido pela espiritualidade. Aí nesse ponto é começado a trabalhar. E ele é encaminhado ao trabalho do mediúnico, mas o orgulho dele, ele não dá o braço a torcer. Então por isso que é necessário voltar outra vez. Aquela coisa que está incomodando no coração dele é uma portinha pequena que a espiritualidade começa a trabalhar com ele, né? Porque às vezes ele não está contente, às vezes ele já está cansado da situação, só que o orgulho dele ainda não permite ele se abrir. E trazendo ele no trabalho mediúnico, vem uma, vem duas, vem várias vezes, ele vai se abrindo até chegar um momento que ele se abre de vez, aceita ajuda, agradece e segue junto com a espiritualidade, né? Porque a espiritualidade não traz ninguém no trabalho mediúnico se a pessoa já não tem alguma coisa que possa trabalhar com ele. Se ele for totalmente fechado, totalmente que não aceita de nenhuma forma ajuda de ninguém, ele vai continuar no mundo espiritual fazendo o que ele acha que tem que ser feito. Até que alguma coisa, algum sentimento começa a mexer com ele. Há muitos espíritos, muitos elevados, que muitas vezes trabalham para esses irmãos, né? Então, eles estão diariamente trabalhando, orando, projetando sobre esses irmãos sentimentos bons, para que abra uma brechinha no coração dele para que possa começar a ser trabalhado, né? Acho que deu para entender? Deu sim.
Inclusive, esses espíritos que trabalham, em muitos casos, são as mães, né? É o caso do Gregório, do livro Libertação. Quem move o socorro dele é a mãe, quando ela começa a perceber que ele já está cansado de ser um dirigente das trevas. Bom, então isso requer humildade do dialogador, e não adianta de forma alguma discutir com ele. É parecido com os religiosos, também são os dirigentes das trevas, que muitas vezes ocuparam cargos altos na religião quando encarnados. Os trevosos também são do radar. Eu faço parte deles. Você viu, pessoal? Falando que os trevosos são comigo. Ah, não, porque eu não converso com eles, não. Eu devolvo para Jesus. Se estiver sozinho, fala, leva de volta, porque eu não tenho ninguém para falar com eles, não. Então, comparece para observar, sondar os componentes do grupo. Geralmente foi um encarnado poderoso, é arrogante, frio, calculista, inteligente. Esse que é a dificuldade da conversa, porque geralmente eles têm muito argumento, são muito inteligentes. Na maioria das vezes, bem mais que nós. São experientes, e o dirigente das trevas geralmente se apresenta violento. Não tem paciência para o diálogo, situa-se num plano de superioridade, vem exigir, ordenar, ameaçar, intimidar, mandar. É o que ele está acostumado a fazer. O que a gente faz com eles? Eu acho que Pode falar isso. Eu ia falar que, na minha ignorância, só acho que nesse caso a gente tem que vibrar muito e emanar luz para eles, porque a gente dificilmente vai conquistar, vai conseguir dissuadi-los pelos nossos argumentos, né? Eles já vêm com uma superioridade, um pensamento fixo, e dificilmente vai aceitar o diálogo, né? Então, acho que nesse caso aí volta naquele do amor, das boas vibrações e luz, para que aos poucos eles sejam sensibilizados. Você tem razão, Edson. Só falando que normalmente esse tipo de espírito que, né, dirigente das trevas, dificilmente ele comparece ao trabalho mediúnico. Quando o trabalho mediúnico começa de alguma forma a incomodar esses espíritos, eles mandam diversos outros abaixo dele, né? Então vem vindo, os outros vêm vindo para intimidar ou para dividir o grupo, intimidar, ou dividir o grupo, ou tirar alguém do grupo. Ele só vem no último caso, né? E realmente ele vem com toda a prepotência, com todo aquele ar de superioridade, né? Porque o que ele pode ter sido aqui na Terra, como a Nel falou, né? Ele pode ter sido padre, pode ter sido bispo, pode ter sido papa, certo? Dependendo do papa, ele não vai ser santificado, certo? Ele vai para onde ele merece ir. Ele pode ter sido um político muito conhecido, muito inteligente. Ele pode ter sido um tipo assim, conquistador, né? O Napoleão, ou um outro qualquer aí, que foi muito grande nas épocas passadas. Então, ele só vem realmente quando os subordinados deles não conseguiram nada. Então, ele vem com tudo mesmo. E se a equipe realmente não tiver preparada, não tiver realmente uma questão moral um pouquinho boa, vai ser destruída, né? Porque ele vem e ele acaba com tudo mesmo. Agora, se ele encontrar uma equipe realmente com pessoas que têm alguma coisa para dar, um sentimento bom, tem um amor, tem um carinho, respeita essa pessoa que está ali presente, né? Até concordando com algumas situações que ele coloca, tal, e aos poucos vai encaixando uma conversação boa, né? Ele vai adquirindo um respeito pela pessoa que esteja conversando, tá vendo que aquela pessoa
merece ser escutada por algum motivo, né? Porque ele não vai ouvir as suas palavras muitas vezes, mas ele vai perceber o que sai dos seus sentimentos, né? Aí, dependendo da situação, a espiritualidade vai trabalhar com você e vai sugerir alguma coisa. Às vezes você pode falar assim, mas, meu Deus, vou falar isso, né? Mas aí você não questiona e você fala aquele ponto que pode atingir ele. Aí vai mexer com ele. Aí ele vai voltar outros dias, vai voltar outras reuniões, vai se abrindo. E esse líder tão poderoso nas trevas poderá realmente cair, vamos dizer assim, entre aspas, de joelho, chorar, agradecer e partir. Deixar esse mundo das trevas e tentar seguir o caminho de Jesus. Não é fácil, é difícil, porque eles são realmente muito inteligentes. Mas, moralmente, eles ainda são um pouco a desejar. Mas todos eles, por mais que eles digam, não tenho amor por ninguém, não amo minha mãe, porque minha mãe não sei o quê, me abandonou, me rejeitou, eu não amo ninguém, não tenho ninguém. Alguma coisa ele tem no fundo do coração dele. E se você conseguir puxar aquela coisinha que ele tem no coração dele, vai começar a abrir. E aí, quando ele começa a abrir, aí a espiritualidade trabalha de uma forma bem organizada, bem legal, com muito amor, logicamente usando os trabalhadores encarnados, né? É difícil, eles quase nunca vêm, mas quando eles vêm é porque a espiritualidade já acha que ele tem condições de voltar para o caminho do bem. É isso aí, deu para entender? Deu para entender. Inclusive, tem esse caso para concluir aqui, que está no livro do Diálogo das Sombras, com as sombras, que o comunicante descobre num processo de regressão de memória que participou da crucificação de Jesus. A revelação deixou o estado de choque, já que se dizia que era um dos trabalhadores do Cristo. Só voltando um pouquinho lá nos religiosos, que eu já presenciei isso, existem algumas situações em que esses religiosos se decepcionaram com o trabalho cristão, e por isso acaba por conta do equívoco, né, achando-se merecedor de alguma vantagem, privilégio, digamos assim, isso, privilégio, aí ele vira as costas ao Cristo e muitas vezes é trazido na reunião mediúnica para desfazer, digamos, esse mal-entendido. São anarquistas? Oi? Porque Ela está perguntando se são anarquistas. Não sei exatamente. O que quer dizer anarquista? Depende do conceito que você está colocando em anarquista. Existem uns filósofos que são anarquistas, né? Por exemplo, Deleuze, Foucault, assim. Foucault eu não sei, mas Deleuze sim. E eles acreditam, assim, em desconstruir o que já ocorre, eles são anticristo. Tanto que existe um livro, Édipo, né, de anticristo, Nietzsche. Eles são extremamente, assim, contrários ao evangelho. E eles optam a serem outras coisas, assim. Eu tenho um livro aqui que a minha filha escreveu, né? Na época, ela entrevistou pessoa que era anarquista, né? Realmente, eles não aceitam o evangelho, eles não acreditam em Jesus, mas eles acreditam em uma força diferente. Segundo esse que a minha filha entrevistou, né? Eles acreditam que existe uma força, só que eles não entendem que tipo de força é. Não acreditam no Evangelho, não acreditam em Jesus, mas acreditam numa força. Então, seja a força que for que eles acreditam, na verdade, você tem como trabalhar com eles. Né? Vamos dizer que eles acreditam na força do pensamento,
Você vai trabalhar com isso com eles. Logicamente, você vai apresentar as forças diferentes que Jesus nos apresenta, né? A força do amor, a força do carinho, a força do respeito. E isso, pelo menos alguns anarquistas, acreditam muito nisso, né? Na força do respeito, na força do amor. Não sei se é isso aí. Se deu Ela para entender. perguntou se os religiosos eram anarquistas. Acho que não exatamente, Kathleen. Se enquadra mais vamos dizer assim, aqueles que abusaram do poder em nome da igreja. Ah, tá. Entendi. Certo? Alguma dúvida? Esse é o nosso último espíritozinho. Alguma colocação, alguma dúvida? Quando que isso vai acabar, né? Porque esse trabalho mediúnico ocorre há anos, anos e anos e anos, né? Quando isso vai acabar? Pois é, porque é tanta gente sofrendo. A gente também. Quando acabar o sofrimento, quando o ser humano se moralizar e não cometer mais erros, digamos assim, talvez acabe. Quando todo mundo for evoluir. Eu acho que a nossa capacidade de reposição de problemas é muito maior do que as soluções. A gente está numa velocidade, infelizmente, maior, eu acho. Estamos despertando, né? É para isso que estamos aqui. Então, a gente está começando a tirar a cabecinha da lama. Ainda tem muito chão para tirar o resto do corpo. Que nem a parábola da semente, dos terrenos, né? Quer dizer, ainda há muitos terrenos duros que ainda não aceita a boa semente. Vamos dizer que a gente está sempre jogando semente, mas ela não desenvolve, porque a nossa terra é muito dura. Mas à medida que a gente for transformando a nossa terra, à medida que a gente for trabalhando a nossa terra, arando, botando os bons sentimentos, então essas sementes que estão jogadas, elas vão começar a nascer, certo? Elas vão começar a se desenvolver. E na medida que toda a humanidade na Terra começar a fazer isso, deixar de ser um terreno duro, começar a trabalhar a terra e fazer com que as sementes boas comecem a crescer, a dar frutos bons, aí acaba isso. Mas para acabar isso ainda falta muito tempo, né? Falta muito chão. Então, nesse plano, né, Radal? Oi? Acaba no plano, aqui na Terra, né? Mas provavelmente continuará no mundo inferior. Sim. Ou Isso seja, é lógico. nunca acaba, né? Não, vai acabar para os espíritos que vão evoluindo, né? Isso vai terminar para eles. Quer dizer, eles vão evoluindo, vão merecendo um lugar melhor, mesmo aqui na Terra. Mas sempre haverá espíritos inferiores. A nossa função é nos tornar melhor, nos evoluir, para que a gente possa ter condições de ajudar esses espíritos inferiores que vêm vindo atrás de nós, né? Assim a gente se ajuda também. Porque nas trevas, vamos dizer assim, nas trevas, há muitos espíritos que poderiam estar em mundo superior. Mas eles preferem trabalhar no mundo das trevas, porque eles ali na treva, eles se acham mais úteis. Então, trabalhando ali com espíritos inferiores, espíritos descidos, eles se sentem mais úteis do que estar num mundo mais elevado, né? Vai depender de cada um. Eles são os justiceiros, né? Para que se corrija as injustiças, tem que ter esses, vamos dizer, não é a espiritualidade superior que vai, entre aspas, castigar ninguém. É justamente esses espíritos que fazem esse trabalho. A Kathleen ia perguntar alguma coisa? Pode perguntar, Kathleen. Não ia perguntar, não. Eu gostei muito. Então, tá bom. Então, tá. Então, podemos seguir com o Evangelho? É a Cris, né, que vai fazer? Bom, vamos lá. Tá dando para ouvir? Sim. Tá? Tá ótimo. Então, é capítulo 24,
não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Itens de 1 a 7. Ninguém acendendo uma candeia a põe em oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. Isso está em Lucas 11:33. Então, todo conhecimento destinado à melhoria moral e intelectual do ser humano não deve permanecer oculto, mas ser amplamente divulgado. Então, tudo que a gente aprende, que a gente conhece com o estudo do Evangelho, nós devemos estar comentando, passando adiante, né? A candeia simboliza um instrumento de iluminação, cuja chama, alimentada pelo óleo que a abastece, afasta a escuridão reinante. Do ponto de vista espiritual, a candeia assemelha-se à mente esclarecida e enobrece de valores morais que a afasta as trevas da ignorância existente na humanidade. Então, a candeia, no nosso caso, seria o estudo do Evangelho, aprendendo as leis de Deus, as leis morais e todas as outras leis. Os espíritos superiores não mantêm ocultos os conhecimentos que possuem, mas disponibiliza-os a qualquer pessoa. Por força da lei do progresso, a verdade chega à medida que o ser humano evolui. Então, nós sempre estamos em evolução. Uns mais adiante, mais rápido, outros menos, mas sempre em evolução. A palavra alqueire, que significa, é um tipo de vasilha, usada na antiguidade para medir cereais e líquidos. Segundo Jesus, a candeia acesa, ela não deve ser escondida embaixo desta vasilha, e sim colocada no velador. O velador seria um tipo de aparador. Colocando a candeia no velador, a luz se espalha de maneira uniforme, facilitando a visão das pessoas. Tais ensinamentos do Mestre dão-nos a entender claramente que as leis divinas devem ser expostas por aqueles que tiveram a felicidade de conhecê-las, pois sem este conhecimento paralisar-se-ia a marcha da evolução humana. Então, nós, estando sempre em evolução, nós precisamos passar esse conhecimento adiante. Na questão 619 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: Deus deu a todos os homens meio de conhecer sua lei? E os espíritos respondem: todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os que a compreendem melhor são os homens de bem e os que procuram pesquisá-la. Entretanto, todos a compreenderão um dia, porque é preciso que o progresso se realize. Então, sabemos que nem todos estão predispostos a acolher a luz. Por isso, quem mais sabe ou quem mais possui valores morais deve, com naturalidade, irradiar pensamentos, palavras, ações, atitudes e gestos que atinjam as pessoas de modo agradável e edificante, como chama abençoada. É mais ou menos o que a gente estava falando, o que vocês estavam falando hoje na aula, né? Então, nós estávamos falando sobre desencarnados, mas para os encarnados também, através das ações, de palavras, de atitudes, de gestos que atingem as pessoas de modo agradável e edificante, que nós estaremos trazendo o bem para essas pessoas. Na questão 628 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: por que a verdade nem sempre foi colocada ao alcance de todos? E eles respondem: é preciso que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz.
É preciso se habituar a ela, pouco a pouco. De outro modo, fica-se deslumbrado. E no que eu pesquisei, ela dá um exemplo, que quando nós fechamos os olhos durante um bom tempo, ao abrir de relance, você vê a luz assim ofuscante, você assusta. Então, por isso que eles falam aqui, que é preciso habituar-se a ela, pouco a pouco. Então, é preciso que se gradue a transmissão de todo ou qualquer ensinamento, a capacidade de assimilação daquele a quem se quer instruir. De vez que uma luz intensa demais o deslumbraria ou assustaria, ao invés de esclarecer. Então, não adianta a gente querer obrigar a pessoa a entender as coisas, fazer de uma forma que, sem amor, sem paciência e sem sabedoria. Isso daí tem que vir aos poucos. Cada ideia nova, cada progresso tem que vir na época conveniente. Seria uma insensatez pregar elevados códigos morais a quem ainda se encontrasse em estado de selvageria, tanto quanto querer ministrar regras de álgebra a quem mal dominasse a tabuada. Então, transcorreram-se os séculos e muitas candeias vieram ao planeta trazer a beleza da própria luz, aceitando e dando seu sim ao amor de Jesus. E como, por exemplo, eu trouxe a Madre Teresa de Calcutá, que disse: se alguma vez vier a ser santa, serei certamente uma santa da escuridão. Continuarei ausente do céu para acender a luz daqueles que se encontram na escuridão da terra. E outro também, bem conhecido por nós, é o Chico Xavier, que em sua obra Caminho Espírita, Emmanuel ensina: zelarás por tua lâmpada para que as perturbações do caminho não te mergulhes nas trevas. O serviço é a chama que define a vida. A compaixão é o óleo que a sustenta. Clareia a estrada para que os que se acolhem na sombra e seguem adiante. Fazei-a fulgir acima das tuas próprias fraquezas, para que um dia possa transfigurá-la em estrela de eterna alegria, no cismo da grande luz. Então, para ser candeia mencionada por Jesus, é necessário ter sensibilidade, pois em um ambiente pequeno, uma luz potente pode ofuscar ao invés de iluminar. A proposta é sermos como a candeia, uma luz branda que beneficie aqueles que estão à deriva pelo caminho, mas que nem por isso essa candeia vai deixar desta luz escondida na acomodação. A humanidade está carente desta luz, principalmente essa época, Sigamos nas pegadas do Cristo, colocando-nos a serviço do bem, da paz e da harmonia. Que assim seja. E assim seja. Bom, antes de fazer a vibração e relaxamento, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Foi colocada uma questão, ou por que não continuar fazendo a parte de recebimento de mensagem, Nós fomos, de certa forma, proibidos pela diretoria de fazer isso. Mas vocês são contra essa parte de fazer de trabalho que a Márcia faz, de receber mensagem, ou vocês são a favor? O que vocês acham? Eu acho perigoso. Porque Perigoso. Eu acho, porque a pessoa está sozinha lá. Daí, se ela ficar com alguma influência, com alguma coisa, como é que a gente vai auxiliar? Quem mais? Opinião, a não ser que nem a Márcia, que está acompanhada ali, mas que nem, por exemplo, a Margarete Wood ou qualquer outro aí que tenha alguma coisa.
como é que vai auxiliar se eles ficarem influenciados por alguma coisa? Porque a gente já viu na sala que teve casos que precisou ficar lá, a própria Marisa ficou lá, precisou de um passe. Como é que a gente faria essa assistência? Eu sou a favor que faça para vocês que já trabalham lá há tempo, a Márcia, você, a Nelcione, mas eu acho também preocupante para nós que somos alunos. Eu acho preocupante. Eu acho que também não, para nós não deveria. Alguém concorda ou tem opinião diferente? Quem cala, consente. Se todo mundo ficar calado, estão concordando com elas, né? Eu concordo com ela também, Radal. Eu já tinha até uma vez comentado com o Tiago a respeito disso. Eu queria mais esclarecimento sobre o assunto. Eu acho assim importante o momento que nós estamos passando, esse atendimento, né? Ou essa manifestação, mas eu queria mais assim, orientação sobre como lidar com essa situação. Como a Janete falou. Eu gostaria de falar. É o seguinte, eu acho assim, a gente estava lá fazendo os exercícios, né, como a Janete bem colocou, e todo o apoio aí se houvesse alguma coisa. Como nós estamos iniciando, eu particularmente, eu não tenho, assim, como saber ou controlar nada, né? Para mim é tudo novidade, eu não sei nem se existe alguma manifestação, se é alguma intuição, ainda, eu acho que ainda não está definido, eu acho que para a grande maioria não se definiu ainda qual é o nível de mediunidade, para onde que a gente vai direcionar, né? E como vocês são os nossos instrutores, vamos dizer, eu entendo que a condução seria feita por vocês. Então, digamos que haja uma necessidade do entendimento, o que está acontecendo nesse momento, né? Como é que eu vou lidar com isso daqui? Então, e vocês, como é que estão preparados, vamos dizer, para lidar pela internet com essas questões? Essa é a minha colocação, né? Como é que, da mesma forma que nós estamos na novidade aqui, né, existe a novidade desse atendimento virtual. Como seria feito? Alguém mais? Eu concordo com o que a Marga acabou de falar, com o que a Janete falou, com o que a Salete falou também. Eu acho que é um pouco de tudo isso realmente. Concordo com ela. Alguém mais? Eu concordo também, gente. Concordo com a Janete, com a Marga. Eu concordo com esse povo aí, Radal. Hã? Eu concordo com todo mundo que manifestou, viu? Então tá certo. Fala, Nelson, você ia falar alguma coisa? Não, eu ia falar que o Vladimir tinha aberto e depois ele fechou de novo. Não, a ideia da gente, na verdade, nessa parte que a Márcia faz, não é para dar passividade para espírito mal, entre aspas. É só para sentir as boas coisas, né? Sentir as boas vibrações, energias boas. E alguma intuição do mentor, do produtor. Logicamente que a espiritualidade não ia permitir que isso acontecesse, né? Agora, se acontecer é porque a pessoa realmente ela está com o pensamento bem baixo, né? Mas é lógico, todo tem risco, é lógico. Não tem como eu conversar com alguém que deu uma passividade aí pela internet, né? Não tem como realmente. Por enquanto não tem. Pode ser que mais para frente haja um momento como esse. Mas a ideia nossa, minha, da Nelcione, da Márcia, era essa, do Clodoaldo. Era só para que sentisse as coisas boas, né? E as coisas, vamos dizer assim, de espíritos não bons, não fossem permitidos pela espiritualidade, né?
Mas como está todo mundo, assim, né, de certa forma, inseguros, né? Então, Márcia, é melhor a gente não fazer, certo? Então, nós concordamos com vocês, né? Claro. Quer dizer... É democrático. Inclusive porque eu não sei se esse ano, provavelmente, para o trabalho mediúnico, não vamos ter como fazer esse exercício. Então, aí, provavelmente, vocês vão fazer o 6º ano, o 5º ano. Ô, Nelcione, é o seguinte, eu me lembro que foi até colocado pela própria Márcia, né, Márcia? Lembra disso? Que nesse tempo de pandemia, que o centro está fechado, né, que você está sentindo uma certa dificuldade em lidar no dia a dia, não é isso? Então, eu vejo assim, o que eu penso é assim, você que é uma pessoa que já tem toda essa vivência, está com essa dificuldade, mesmo que eu sei que você tem um treinamento, inclusive, melhor do que o meu, de fazer os bons pensamentos, de, né, emanar fluidos melhores, eu acho que tem, assim, toda, né, um tempo já de estrada aí. Então, eu vejo assim, como é que vai uma pessoa... Eu vejo, estou falando por mim, né? Como que uma pessoa pode sentir segurança, né, não tendo toda essa vivência, né? Então, só isso. Eu gostaria que, né, se você pudesse colocar, assim, o que você pensa, né, comparando, assim, a sua vivência com a nossa, que nós estamos ainda na estrada, no comecinho do caminho. Como o Radal falou, não seria comunicação dos sofredores, seria só mensagens, igual, né, a gente estava recebendo. Mas eu acho que a falta do exercício prático lá, né, deixa todo mundo inseguro. E se eu me ligar a não um mentor, a uma mensagem boa, o que eu vou fazer depois, né? Então, é compreensível mesmo, né? Faltou realmente o nosso exercício mediúnico, né? Infelizmente, né? Infelizmente, é isso mesmo. E principalmente... não tem como, né? E a gente está, assim, com as influências domésticas, né? Cada um das suas influências, com as suas questões e outras pessoas que habitam o mesmo lugar, não é? Sim. Então, Sim. Mas, pessoal, tudo bem. Eu não sei os outros, eu vou falar de mim, por mim, que eu estou sentindo esse ano, aí, diante de tudo que nós vivemos e que estamos passando até agora, eu decidi que o ano que vem eu vou fazer o 4º ano novamente. Eu vou precisar fazer novamente, porque assim, por mais que a gente... a falta dos exercícios realmente é importante. Então, eu não vou me sentir preparada terminando o curso esse ano. Então, ano que vem eu farei o 4º ano novamente. Pensando nisso também. Realmente não tem nem como, digamos assim, vocês estarem preparados, porque o 4º ano praticamente é a parte prática, o exercício mediúnico. Então, estamos ficando só com a teoria, né? Então, não sei como será feito, mas realmente não é só no caso da Maria Dalva, acho que é para todos. Mas eu entendo que não há necessidade de se fazer o 4º ano inteiro, porque a parte de treinamento dentro do horário nosso era pequeno. Era aproximadamente a metade do tempo, 1 hora. De repente, dar um curso intensivo para a gente. Provavelmente algo assim. Vai ser só o treinamento, Maria Dalva. Não tem necessidade da gente ver toda essa teoria de novo. Um semestre, né, Janete? Só o treinamento. Sim, mas aí o pessoal teria que não sei, né, os organizadores do curso aí, se eles tiverem condição de dar um intensivão aí para nós, tudo bem. Se não, eu optaria em fazer novamente o ano todo. Então, mas uma questão de opção, tudo bem, mas uma questão de falar que nós temos que fazer o 4º ano de novo. Calma aí, fica tranquila que sou eu que estou falando por enquanto, não tem nada decidido de nada. Até lá a gente entra com certeza as respostas virão. Provavelmente vai acontecer isso, vai fazer se for liberada a fase amarela aí, como se diz aí, talvez faça uns 2, 3 meses só de parte prática, né? Sem teoria.
ao fim do ano. É que, inclusive, nós precisaríamos do salão, né? Porque na sala grande, para colocar toda a turma, na sala onde a gente estava fazendo o curso, para colocar toda a turma, não vai atender Não dá, né? as condições. Então, tá bom, gente. Vamos seguir com as vibrações, porque senão vocês vão perder o jogo. 21h31. O primeiro tempo já foi. Grande coisa, hein? É o terceiro gol de alguém, hein? Quem que vai fazer? Carlinha? E o Vladimir vai fazer a prece final, né? Isso. Então, vamos lá. Então, vamos lá, fechar nossos olhos, elevar nossos pensamentos a Jesus. Vamos vibrar luz e amor para o nosso planeta, para o nosso país, visualizando os nossos governantes. Vamos vibrar luz e amor para as pessoas que se encontram reclusas em seus lares, que elas tenham muita paciência e sabedoria para enfrentar este momento. Vamos vibrar luz e amor pela saúde dos nossos colegas e seus familiares que estão acometidos pelo novo coronavírus ou qualquer outra doença. E também vibremos para a população do Líbano devido à tragédia de ontem na cidade de Beirute. Vamos vibrar luz e amor por nossas famílias, pelas pessoas que mais amamos e por nós mesmos. Envolvidos que estamos pela luz de Jesus e em sintonia com o nosso guia espiritual, elevemos o nosso pensamento a Deus, tendo a certeza que Ele irá nos conduzir e atender às nossas necessidades. Pedimos para que a espiritualidade, neste instante, possa ministrar o passo coletivo. Que assim seja. E assim, estamos encerrando mais uma noite de estudos e aprendizado dessa doutrina que tanto nos ampara e fortalece. Agradecemos a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, e toda a espiritualidade que estiveram conosco, nos auxiliando durante todo esse período. Pedimos aos nossos guias protetores que continuem sempre nos direcionando no caminho do bem para a nossa evolução. Que assim seja. Que assim seja, pessoal. Então, boa noite para todos. Quem quiser